bom dia. A Balaiada foi um movimento que começou no município de Gina Rodrigues, ou melhor, na Vila da Manga, mas acabou se espalhando por muitos outros municípios no Maranhão, chegando a atingir também o Piauí e o Ceará. E quais os reflexos disso tudo? Hoje, quais são as consequências desse movimento? É sobre tudo isso que nós vamos conversar no programa de hoje. E quem vai nos dar todas essas explicações é o diretor executivo do consórcio intermunicipal Balaiada, o Ronald Damasceno, e o Luiz Celso Fernandes Júnior, que é professor e historiador. Bom dia para vocês. Bom dia, é um prazer estar aqui no programa. E sejam muito bem-vindos também, né? Nós vamos começar falando da Balaiada. A Balaiada demorou uns 5 anos, se eu não me engano, 5 anos? 4 anos, 4 anos, né? De 38 a 41. No finalzinho de 38 até 1841. 4 anos. Esses 4 anos que fez com que esse movimento se espalhasse por tantos municípios assim, a gente pode dizer que ele ainda tem consequências até hoje? Bem, temos consequências sim. Quando a gente fala da Balaiada, que foi um movimento que envolveu grupos sociais diferenciados, né, vários segmentos, né, de vaqueiros, artesãos, comunidades quilombolas, e o reflexo disso está hoje em dia na própria marginalização social que existe hoje, ainda ligado à questão dos grupos afrodescendentes. Então é um reflexo. Mas é também um movimento que se caracterizou por uma luta social, por uma luta popular, e esse é o diferencial da Balaiada. Pois é, mas essa luta social, esse movimento popular que reuniu pessoas de tão diferentes profissões, como você acabou de falar, vaqueiros, artesãos, tinha político? Tinha sim. Tinha político, então tinha muita gente dentro desse movimento. Exatamente. Essas consequências, só completando, essas consequências nos movimentos populares, a gente pode dizer que foram boas? Os movimentos populares sim, foram muito boas. Na medida em que a Balaiada ela representou essa luta popular. É a primeira vez que a gente vai ter aí esses grupos se mobilizando em busca de melhorias, em busca de uma luta contra a concentração latifundiária, em uma busca de uma luta contra a manutenção do poder político nas mãos das elites, porque nós temos aí a participação política do Partido Liberal, que era apelidado de bem-te-vis, que dão um apoio inicial à Balaiada. Entendi. Aí vem esse resgate agora todo dessa história, com a criação desse consórcio que tenta trazer de volta tudo que aconteceu lá. O que exatamente, qual o objetivo desse consórcio? Na verdade é o resgate de toda uma riqueza, né, que caracteriza a missão, o desenho político do nosso estado, né? A Balaiada, como muito bem disse o professor, ela é um movimento, sobretudo, contra as injustiças sociais que havia na época, né? E ela trilhou todo um cenário, porque os líderes balaios, né, o Negro Cosme, né, e todos os outros, eles não andaram todo o Maranhão. O que faz a Balaiada ser uma territorialidade gigantesca que envolve 45 municípios maranhenses, 45, né? 21 do Piauí e 5 do Ceará, até onde a pesquisa mais recente aponta, né? Talvez o território seja até maior, né? É porque a notícia, né, da insurreição balaia, ela acaba entrando em vários quilombos pelo Maranhão todo. Então, por exemplo, em São João dos Patos, os líderes não chegaram até lá. O que chegou foi a notícia da rebelião e isso incentivou os negros daquele quilombo, né, dos quilombos, daquelas fazendas lá em São João dos Patos, onde é hoje Nova York, onde é Pasto dos Bons, a também fazer toda essa manifestação. Então, a insurreição, a guerra da Balaiada, ela foi muito mais além do que a caminhada dos próprios líderes, né? Pois é, só a notícia do movimento serviu para fazer esse incentivo todo na população. Quer dizer, o movimento nem precisou chegar em todos os municípios. Exatamente. E é bem aí que está a missão do consórcio Balaiada. Não existiam esses municípios à época. Existia Caxias, Itapecuru. A própria Gina Rodrigues era a Vila da Manga, né? Nem era ainda um município, era um povoado. Era um povoado, Vila da Manga, chamado, né? Vila da Manga. E esse nome manga não é por causa da fruta. Manga, na verdade, é um termo usado para uma passagem de gado, tá? Exatamente, era uma passagem de gado. Então a vila, ela fazia parte de uma passagem de um gado que vinha de Arari, né?
porque não existia na Jatuba também, né, professor? Ia numa direção para o gado ser alimentado, né? E dessas passagens era o gado do então padre, né, que morava nos arredores de Arari e que ele era um bem-te-vi, né, à época, tá? E todo o conflito acontece porque um irmão de um dos vaqueiros foi preso, do vaqueiro foi preso e houve uma injustiça, uma série de situações que provocou toda essa guerra. Então, assim, ela ganhou todo um rumo, né? E hoje o cenário de hoje são territórios de 45 municípios. E o que o consórcio quer fazer é criar, né, um trabalho de transformação dessa riqueza, né, histórica em desenvolvimento regional que a gente pode fazer, como hoje acontece no Rio Grande do Sul com o movimento Farroupilha. Farroupilha, é verdade. Mas assim, essa época houve um movimento por causa de injustiças sociais, briga por causa de terra, essa coisa toda. A gente não pode dizer que a gente está falando de coisa bem atual ainda? Muito. Porque, primeiro, quando a gente fala de todo o contexto da balaiada, o que ocorreu que foram os reflexos da balaiada? Primeiro, eu tenho o contexto da rivalidade política. Isso. Que é comum hoje também, né? Então, a rivalidade política... Vamos pegar todo... Vai falando, né? Que eu vou pensando entre liberais e conservadores, que era comum durante o período imperial, né? Essa rivalidade política. Nós temos também o contexto de perseguição política, quando a gente fala da questão do recrutamento militar obrigatório. Isso. E aí quem não se recrutava era perseguido, essa coisa toda. Essa está um pouquinho mais atenuada, mas vamos em frente. Temos ainda um outro porém diferenciado do Maranhão, que era a produção, a agroexportação, a risicultura, a produção algodoeira. Então o Maranhão era um grande produtor de algodão no século XIX e naquele momento estava sofrendo a concorrência do algodão norte-americano, que era um algodão de melhor qualidade. Então a gente tem essa crise agroexportadora, temos o problema ligado à escassez de escravos, elevando o preço do escravo também e, consequentemente, elevando a escravidão, intensificando a escravidão, e isso contribui para essa relação de busca da liberdade, porque ninguém se contenta em estar na situação de escravo. Com certeza. A tendência natural de alguém que se encontra na escravidão é o quê? Buscar a sua liberdade. E por isso nós temos um reflexo disso, né, quando a gente fala do Negro Cosme, que é muito citado em várias obras, né, a própria professora Lourdinha, né, tem várias obras dentro desse contexto, né, de buscar resgatar o personagem Negro Cosme, uma figura importante como líder de comunidade quilombola, liderando mais de 3.000 pessoas dentro de um quilombo. Então são vários contextos que vão contribuir para o desenrolar da balaiada. A explosão do movimento, né? O Negro Cosme não era maranhense, né? Não. Porque é difícil até falar de... Na verdade, ele nasceu no Ceará. No Ceará. De regionalidade. Ele é cearense, né? Mas veio... porque a nossa matriz... da Seca veio morar no Maranhão, né? Ele é cearense, veio morar no Maranhão, uma atriz... Na verdade, há controvérsias, muita história sobre a vida do Negro Cosme, que é uma riqueza ainda que está sendo muito explorada pelo próprio professor, pela professora Mundinha Araújo. E temos novidades ainda que vão por vir. Tem 2 anos que a professora Mundinha, por exemplo, descobriu que o Negro Cosme ele não foi enforcado no dia 20 de setembro, como o pessoal fala historicamente hoje. Há uma pesquisa que mostra que foi no dia 17. Mas tudo isso ainda está em discussão, né? E é bem aí que entra o movimento Novos Balaios, que nosso objetivo é justamente incentivar e fortalecer o trabalho de pesquisadores como o professor, né? Não tem sentido o Maranhão ainda nós termos pesquisadores fazendo todo o seu brilho da pesquisa, né, com custo próprio. Nós temos que construir... Que é o que acontece até hoje Precisamos ainda, né? construir uma política pública que fomente a pesquisa, principalmente para aquele evento que foi a Guerra da Balaiada, que para a gente é a maior identidade, é a identidade do nosso povo, da maneira de ser do nosso povo. Ok, sobre isso nós vamos conversar no próximo bloco, nós vamos fazer um rápido intervalinho aqui, vamos só tomar um cafezinho, a gente volta já. Um minutinho só.
volta aqui para conversar um pouquinho mais sobre esse movimento dos novos balaios. Eu gostei desse termo, novos balaios. Na verdade, o que são os novos balaios? São novos pesquisadores, novos incentivadores de pesquisa? O que são, na verdade? Na verdade, é um movimento que surgiu em 2008, né, muito estimulado pelo então prefeito do município de Icatu, Juarez Lima, e da prefeita de Nina Rodrigues, Yara Quaresma. E à época eu já militava com essa questão dos consórcios, né, e a gente percebeu que a gente estava perdendo a memória, porque tinha muita gente bem antiga, né, com idade bem avançada, que tinha conhecimento sobre a história da balaiada e que estavam falecendo, né? E iam embora com conhecimento. Aí a gente começou um movimento, primeiro no sentido de alinhar os municípios que estavam atingidos pelo Deixa eu alinhar nosso café aqui. Ok. E para que a gente pudesse juntos começar esse trabalho. E a gente começou a trilhar e apontar para os diversos pesquisadores, que a gente começou a perceber e encontrar nos municípios maranhenses que por conta própria estavam fazendo pesquisas, né? E sem nenhum tipo de apoio nem suporte, né, por conta do Estado. Então a gente começou esse movimento olhando para os nossos pesquisadores. O movimento perdeu força anos depois, né? Mas agora, do ano passado para cá, a gente reanimou, né? Muito motivado por uma outra instância que já existe, que é o Fórum da Balaiada, que é um fórum que é articulado pelo professor Jânio, né? Que é de Chapadinha, um professor, um pesquisador também, que começou a construir esse trabalho e hoje ele conseguiu também articular outras instituições como o próprio SEBRAE, prefeituras. Então, assim, são vários movimentos que estão se juntando, né, e contextualizando, porque essa riqueza precisa ser desvendada, né, professor? Mas quando vocês falam em novos balaios, aí a gente fica pensando assim, vocês estão limitados a movimento, só ao movimento da balaiada ou não? Isso significa que esses pesquisadores, a exemplo do professor, eles vão atuar em todos os outros movimentos que também fizeram parte da nossa história e que ao longo do tempo podem ser esquecidos também? Não, na verdade ele aponta para a história da balaiada, mas a ideia nossa é incentivar a pesquisa no Maranhão, né? Nós temos, o próprio professor aqui, ele tem um trabalho, que daqui a pouco ele vai falar, sobre a questão da geografia do Maranhão e que ela é muito difusa e a todo momento ela sofre mudanças, né? E que esse trabalho só pode ser oficializado pelo Estado se tiver pesquisa, né? E para ter pesquisa tem que ter gente em campo, né? Então nós para ter gente em campo tem que ter o apoio. Nós defendemos para ter o apoio, o Estado tem que entrar. A bandeira da política isso, pública. isso. E hoje nós temos um aliado importante, que é a própria Assembleia Legislativa, da pessoa do deputado Bira, né? Que inclusive instituiu desde o ano passado a lei estadual do Dia da Balaiada. Hoje é um dia oficial e é muito importante para nós, militantes do movimento, porque vem a fortalecer a pesquisa nesse cenário, nesse contexto. Então, o movimento Novos Balaios, resumindo, porque eu falo muito, desculpa. Eu também falo muito, não tem problema não. É um movimento hoje que quer colocar na prioridade da política pública da história do Maranhão os nossos pesquisadores, né? Então nós já está dando para sentir, professor? Né? Só um adendo rapidamente, porque a balaiada, desde que ela surgiu e desde o seu desfecho, ela já começou a ser marginalizada, né? Os integrantes da balaiada foram colocados como criminosos. Isso. E a própria elite, na época, ela não tratou de buscar valorizar isso. Pelo contrário. Até porque não interessava. Não interessava. Né? Ela tratou justamente de fazer o inverso, né? De marginalizar, de soterrar o movimento. E se não houver pesquisa ao longo do tempo, isso pode ser soterrado mesmo, né? Mesmo. Todos os integrantes, até o movimento, como um movimento mesmo, pode ser tratado como um movimento marginal. E aí o nosso trabalho, né, porque eu também faço parte do movimento Novos Balaios, é justamente isso, buscar resgatar a pesquisa. Porque um povo sem história é um povo sem memória. Sem memória. Sem memória. E um povo sem memória é um povo sem futuro. Mas eu quero saber assim, esse movimento que começou lá em 2008, apesar de ter ficado parado um pouco, já dá para sentir os reflexos deles? Quer dizer, os pesquisadores hoje, eles já têm assim um farolzinho lá no fim do túnel, que a gente pode ter um trabalho garantido, a gente vai ter políticas públicas para isso? Bem, um dos reflexos já está aqui, né? Muito bom. Isso aqui é um livro didático
foi lançado esse ano, lançamento foi lançado há 2 meses atrás, que é justamente valorizando a história e geografia do Maranhão, porque hoje em dia nós temos a tendência à quebra desse regionalismo, e esses modelos que existem hoje de Enem, eles quebram também com isso. Então, a gente está fazendo justamente o sentido inverso, buscando resgatar isso, resgatar o regionalismo, resgatar os movimentos sociais históricos que existiram no Maranhão, e como disse Damasceno, não só no Maranhão, né, no Piauí e parte do território do Ceará. Então, ainda estamos caminhando, estamos engatinhando, né, já estamos dando os primeiros passos. Sim. Agora precisamos... A gente pode, a exemplo dessa, ter uma obra também contando essas novas descobertas, esses novos contornos do movimento da Balaiada? Temos, é esse justamente o grande porém, porque são obras, pesquisadores que estão aí no anonimato, que estão fazendo suas pesquisas com recursos próprios, publicando com recursos próprios. É isso que propõe o movimento dos novos balaios, é buscar trabalhar isso, resgatar, garimpar, pegar aquele pesquisador que está lá sozinho, no anonimato, e dizer, está aqui o que está sendo produzido. Esses pesquisadores são apaixonados por história, na verdade, com certeza. Eles trabalham pela paixão de fazer o serviço, pela paixão da pesquisa. E a gente ainda tem muita gente assim. Olha, a gente falando aqui, o pessoal assim não faz assim a ideia, mas não queiram saber, né, nesses 45 municípios, a quantidade de gente trabalhando pela memória da história do Maranhão. Mas isso é muito bonito. Trabalhando por conta própria. Imagine se a gente tiver uma política pública que fomente diretamente essa pesquisa. Então, essa é a principal bandeira do movimento Novos Balaios. Nós não podemos aceitar, porque eu acredito ainda que nós estamos ainda com mais ou menos entre 10% a 15% só de resgate. Tem muita coisa ainda por vir. Está muito pouca coisa. Você tem uma ideia, essa controvérsia sobre o dia do enforcamento do Negro Cosme, só esse assunto dá muito pano para manga, entendeu? Demais. Então a gente precisa construir, não só fomentar a pesquisa, mas criar eventos, começar a colocar no senso comum do povo maranhense a importância que é a balaiada para a sua identidade, para a sua história, né, para a maneira de ser hoje do maranhense, tem a ver com a história da guerra, entendeu? E foi uma guerra que deixou cenários marcantes, tanto na política quanto na injustiça social e uma série de outras situações. E também, né, Ronald, quebrar um pouco essa ideia de dizer que a sociedade brasileira, que a sociedade maranhense sempre foi historicamente uma sociedade passiva. E aristocrata. E aristocrata, pelo contrário. Foi de movimento, de luta, de resistência. De luta, de resistência, de ir para as ruas mesmo. E está aqui o exemplo. Agora a gente está mais quietinho também, não? Estamos mais quietinhos agora, mais né? quietinhos, né? Mas é para quebrar com essa ideia de dizer que a sociedade sempre foi passiva, sempre foi acomodada. Não. Eu tenho um cidadão indo, lutando por seus direitos, buscando uma melhoria social, buscando lutar contra a miséria. Essa questão da posse da terra, ela continua atual apesar de todo esse tempo, desde 1838, quando teve o movimento, por conta de tudo isso. Até hoje parece que a coisa continua tão atual que se houver a balaiada pode dar certo. Porque é um movimento que ainda continua, quer dizer, é uma injustiça social que ainda continua muito forte. Que ainda persiste. Nós temos uma grande concentração latifundiária no Brasil, no Maranhão. No Maranhão a gente ainda sente bastante essa concentração latifundiária? Com certeza. Ainda é muito evidente. Nós temos aí a formação, né, de comunidades quilombolas, o Maranhão é um dos principais centros, né, de comunidades quilombolas do Brasil, mas nós temos ainda essa persistência. A formação da comunidade quilombola é um reflexo disso, de uma luta da camada popular buscando uma melhoria, buscando ter direito ao acesso à terra. Está complicado, mas a gente chega lá. E por isso nós vamos de novo fazer um rápido intervalinho, mas a gente vai voltar logo em seguida para continuar a nossa conversa. É só um minutinho, eu volto logo.
volta aqui para conversar um pouquinho mais sobre esse resgate do movimento da balaiada e essa formação de novos balaios. Mas quando tiver pesquisa, agora eu fiquei assim curiosa, quando tiver pesquisa de um outro movimento, o grupo muda de nome, de novos balaios? Não, né? Não, eu acho que a tendência é porque, primeiro, que é a nossa identidade. Eu acho que foi o tem nosso movimento mais expressivo, vamos dizer assim? Eu acredito que sim, né? Eu não conheço outro movimento nesse sentido. E o diferencial do nosso movimento para outros movimentos no cenário nacional, como a cabanagem, né, e outras coisas, é que o nosso foi realmente um movimento onde os principais atores são de pessoas comuns, né, que se tornaram protagonistas de toda uma situação. A Farroupilha, por exemplo, foi a elite da carne, né? Exatamente. Que tomou a frente por conta de uma questão meramente econômica, não de interesse social. Na época no Rio Grande do Sul. Tem esses diferenciais, aqui, né? Na balaiada, não. Aqui no Maranhão foi o que levou à explosão da guerra foi, sobretudo, o cenário da injustiça. Que começou por uma injustiça de uma situação, né? E que o povo estava muito... Mas ninguém tinha essa iniciativa. E quando estourou a guerra, ela ganhou outras dimensões e foi influenciando. A balaiada, ela é tão interessante no cenário brasileiro que ela sofre influência de um outro cenário que foi na Guerra dos Escravos no Haiti, que tinha acontecido na mesma época, só que anos antes, né? E a Guerra dos Escravos no Haiti é a primeira revolução em que um movimento de escravos consegue chegar ao poder e muda todo o cenário do Haiti, tá? Então, essa situação estimulou os negros do Maranhão. Foi a referência que se teve para esse movimento. Foi aquilo que influenciou, né? E fez com que o Maranhão iniciasse todo um momento de revolta, né? Que mudou todo o cenário do Maranhão. Os balaios perderam a guerra? Podemos dizer que perdemos, mas no sentido maior da vitória, né, para o povo maranhense, eles deixaram um legado que nós ainda não estamos sabendo explorar. Entendi. É inadmissível a gente ter ainda tão poucos equipamentos da história no Maranhão que lembrem os nossos balaios. E aí você tocou num ponto bem interessante quando você fez essa comparação lá com a Guerra dos Farrapos, né, Ronald? Porque, por exemplo, lá na Guerra dos Farrapos se buscou valorizar isso. Nós temos hoje nome de cidades, o nome das lideranças Bento lá no Rio Grande do Sul, Bento Gonçalves, Garibaldi. E o mais interessante ainda, porque no sul do Maranhão, com essa entrada de imigrantes do Rio Grande do Sul, nós temos a comemoração hoje da Guerra dos Farrapos no sul do estado. Quer dizer, dentro do nosso estado, se comemorando movimentos de outros. E nós não temos isso aqui em relação ao nosso movimento, né? E o outro ponto interessante que Ronald colocou em relação ao Haiti. Por quê? Porque aqui no Brasil, no Maranhão, a elite, ela temia muito uma revolução semelhante à do Haiti, uma revolução feita por negros que invadiram fazendas, que mataram a elite branca. Então a elite brasileira, a elite maranhense, temia muito isso, essa coisa, né, de uma revolução feita pelos grupos populares. Por quê? Porque aqui nós tínhamos uma grande concentração de negros. Então temia-se muito isso. E o outro diferencial, né, que a gente pode perceber em relação, por exemplo, à Guerra dos Farrapos, porque aqui nós tínhamos dentro do movimento a busca por alguns objetivos semelhantes. Os revoltosos buscaram a anistia semelhante à Guerra dos Farrapos, tinham como reivindicação a incorporação dos soldados dentro do Exército Brasileiro com a mesma patente. Mas isso tudo foi negado. Lá na Guerra dos Farrapos, como foi um movimento da elite, tudo isso foi aceito. Quer dizer, foram movimentos parecidos na execução, vamos dizer, não nos objetivos, mas na execução. Mas lá houve uma valorização do movimento e a valorização dos que lutaram no movimento. Aqui a gente não chegou a ter essa sensação. Justamente pela composição social do movimento. Dos atores, exatamente. Os atores, os protagonistas. Que aqui seriam quem? Artesãos, vaqueiros, escravos, comunidades quilombolas que estavam lutando por melhorias. Eu, assim, até a década de 80, para dizer até 90, né, que eu não quero chegar tanto, mas até o cenário da década de 80,
os livros da história enfatizavam bastante que os balaios eram bandidos, cretinos, lacaios, né? E os novos historiadores, esses novos balaios, né, estão justamente desconstruindo essa situação e estão mostrando para o nosso povo, né, que Negro Cosme, na verdade, foi um grande líder do povo maranhense. Agora, o governo, a política de Estado do Maranhão ainda deve muito, né, o governo que eu falo no sentido genérico, né, deve muito, porque nós precisamos realmente nos apropriar dessa riqueza e comemorar a história no sentido de que eles são os nossos líderes, eles nos identificam, né? E eles fazem a gente construir um novo cenário mais próximo para o Maranhão. Precisamos lutar por isso. Só uma última pergunta, com relação aos outros municípios de outros estados, já que esse movimento chegou até o Piauí e o Ceará. Lá, essa identificação por esse movimento e essa representatividade do movimento é a mesma que acontece aqui? Quer dizer, quase nenhuma? Não, a composição social foi a mesma, buscando os mesmos objetivos. É como o Ronald falou ainda há pouco, né? O movimento ele ecoou, ele ganhou força. Agora, em relação a ter um resgate, também caiu em desuso. Justamente por quê? Porque também a composição social era a mesma e a elite não tinha interesse em estar lá reproduzindo. Porque isso seria um tiro no pé. Com toda certeza. Então, eu diria também, só para complementar essa sua pergunta, que o cenário político da época estava muito convulsivo, né? O Brasil tinha ficado independente recente, né? Os portugueses ainda não aceitavam na sua totalidade essa independência, e ao mesmo tempo que acontecia a Guerra da Balaiada, anos antes tinha acontecido uma guerra também entre brasileiros e portugueses no Piauí, né? Eu estou esquecendo o nome da batalha. É Batalha do Genipapo. Batalha do Genipapo. A principal batalha foi na região onde hoje Campo Maior, em que mais ou menos 200 brasileiros e maranhenses morreram, perderam a guerra, né? Perderam a batalha, mas o português não conseguiu ir à frente, o comandante à época, e eles perderam aquela guerra. E aí, a partir dali, incentiva, né, a questão, não só o contexto da independência, né, mas os próprios negros se veem, nós podemos ir mais longe do que nós estamos aqui nessa situação que a gente se encontra. Quando a gente vê, Ronald, não só a Batalha do Genipapo lá em Campo Maior, que ela vai ter um reflexo aqui no Maranhão também. Como, uma via de mão dupla, né? Exatamente. Né? Isso lá na mesma década. As guerras estavam acontecendo assim compulsivamente. Um diferencial, que foi um movimento popular, né? De sertanejo pegando em Bacamarte, foice, armas né? domésticas. Exatamente, né? Enfrentar os portugueses contra as tropas do Major Figueiredo, que tentava manter o Norte e o Nordeste na condição de colônia. Exatamente. E no Maranhão tem um diferencial, que mesmo após a independência, continua existindo todo um conflito, toda uma rivalidade entre uma elite brasileira e uma elite portuguesa. E justamente essa elite brasileira lutando contra os privilégios desta elite lusitana. Então, quando a gente fala, por exemplo, da Guerra dos Três B's, a Setembrada, e o desfecho de tudo isso, que é a balaiada. A balaiada ela é considerada também um movimento anti-lusitano. Ela tem esse contexto. Olha, eu acho que a gente vai precisar de várias mesas de café para conversar sobre isso, porque o movimento vai puxando o outro e você vai tendo vontade de conhecer as nuances dos outros movimentos todos. Mas olha, parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo, que venham mais novos balaios, que venham mais pesquisas que contem a nossa história, que resgate a nossa identidade e que dê a devida valorização a tudo isso que aconteceu um tempo atrás, que com certeza a gente precisa preservar, né? Eu só quero, assim, para encerrar aqui, até fazendo aqui um levante aqui para o nosso professor fazer o corte, como diria no vôlei, né? Levantando a bola para o professor. Que dia 13 nós vamos fazer um ano, né, de que está oficializado o Dia Estadual da Balaiada, né, no dia 13 de dezembro agora, que é quando a guerra começou. É claro que cada município também tem o seu próprio dia, nós vamos lutar para que aconteça isso, mas o dia 13 é o dia estadual, né, da balaiada, tá? Então, para a gente é muito importante porque a gente enfincou uma bandeira, né, em que o principal foco dessa bandeira
criar fomento para a pesquisa, né? Nós não podemos mais ter pesquisadores maranhenses indo atrás de conhecimentos que interessam a todos nós por conta própria. Temos que ter essa política pública e eu estou muito feliz desse momento, porque nós temos hoje o Fórum da Balaiada, que é liderado pelo professor Jânio, que é um professor de Chapadinha, mas que ele lidera hoje todo um cenário de atores. Nós temos a professora Betânia, que é de Caxias, que justamente com o movimento de Caxias, da Academia Caxiense de Letras, eles conseguiram criar o Museu da Balaiada, que hoje o governo de Caxias transformou no Mirante da Balaiada. Está muito bonito lá o cenário, né? Mas não podemos ter só Caxias, temos também que levar essa insurreição nossa do resgate para todas as cidades. Então a gente acredita que vamos chegar a esse momento. Olha, gente, muito obrigado pela participação de vocês, sabe? Parabéns mais uma vez pelo trabalho que vocês estão fazendo, e a gente vai voltar a conversar um pouco mais sobre isso com toda certeza. Ronaldo Damasceno é diretor executivo do consórcio da Balaiada, e o professor Luiz Celso Fernandes. Muito obrigado pela participação de vocês e bom dia. Obrigado, bom dia. Bom dia para você também, que sabe que essa conversa aqui fica à sua disposição no nosso site. Você pode acessar, você pode ver, você pode rever, você pode ir nas nossas páginas nas redes sociais, pode fazer o que quiser com a informação. Ela está lá para você, no al.ma.leg.br/TV. Mas todos os dias, você sabe, eu vou estar aqui te esperando às 8h30 da manhã, com informações assim como essa, como conversas desse tipo, tudo para deixar o seu dia muito bom. Tchau!